Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos pelo capítulo 35 de Gênesis, o retorno de Jacó a Betel. Deus disse a Jacó: Suba a Betel, estabeleça-se lá, e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: Livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia, e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os seus deuses estrangeiros que possuíam e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó os enterrou ao pé da grande árvore, próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Após a matança que ocorreu em Siquém, Deus dá uma nova direção a Jacó. Diz para ir até Betel, levantar um altar e estabelecer-se por lá. Acredito que o Senhor deu essa orientação para que Jacó se lembrasse do voto que fez naquele lugar quando fugia em apuros da ira de seu irmão Esaú. Creio também que Jacó entendeu qual era a expectativa de Deus, pois orientou a todos a abandonar os deuses estrangeiros que estavam em seu poder, se purificarem e a trocar de roupa. Quando se fala em troca de vestes na Bíblia, podemos entender que se trata de deixar para trás o velho homem e assumir um novo posicionamento, o de adorar o Deus único. Aqueles que entendem e atendem ao chamado, Deus garante proteção, pois note que, ao contrário do que Jacó pensava, nenhum povo ao redor ousou persegui-los por conta do terror de Deus que caiu sobre eles. Versículo 6. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à Luz, que é Betel, na terra de Canaã. Nesse lugar construiu um altar e lhe deu o nome de El-Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alombacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: Seu nome é Jacó, mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. O interessante aqui é perceber que Deus está sempre nos fazendo lembrar de quem realmente somos perante Ele. Mais uma vez, o Senhor reafirma que agora ele passaria a ser Israel. Versículo 11. E Deus ainda lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero e multiplique-se. De você procederá uma nação e uma comunidade de nações. E reis estarão entre os seus descendentes. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dou a você, e também aos seus futuros descendentes darei essa terra. A seguir, Deus elevou-se do lugar onde estivera falando com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara, e derramou sobre ela uma oferta de bebidas e a ungiu com óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus tinha falado com ele. Aqui vemos a terceira geração receber a transmissão da promessa de uma descendência numerosa. Não consigo nem imaginar o que deve ter representado para Jacó receber a promessa do próprio Deus e ainda ver sua figura se elevar aos céus. Versículo 16. A morte de Isaque e de Raquel. Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada junto do caminho de Efrata, que é Belém. Sobre a sua sepultura, Jacó levantou uma coluna, e até o dia de hoje aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Mal chegaram a Betel e continuaram a peregrinação em direção a Efrata. Mas no meio do caminho, Raquel, a esposa preferida, deu à luz um filho, mas morreu no parto. Que triste fim para uma mãe que não pôde criar o próprio filho. Mais triste ainda é saber que antes de morrer, ela praticamente lança uma maldição sobre o seu filho, o chamando de Benoni, ou seja, filho da minha dor, filho da minha aflição. Imagina uma criança tendo esse nome e sendo lembrado o tempo todo de que devido ao seu nascimento, sua mãe morreu.
Mas Jacó sabiamente mudou o nome e o destino do menino, quando o chamou de Benjamim, que significa filho da minha força, filho da minha destra. O fim de Raquel é muito triste, pois não teve sequer o direito a um sepultamento digno. Ela foi enterrada à beira do caminho, somente uma coluna marcava o local de seu túmulo. Versículo 21. Israel partiu novamente e armou acampamento adiante de Migdal-Eder. Na época em que Israel vivia naquela região, Ruben deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 12 filhos. Estes foram seus filhos com Lia: Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Estes foram seus filhos com Raquel, José e Benjamim. Estes foram seus filhos com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. Estes foram seus filhos com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Foram esses os filhos de Jacó, nascidos em Padã Arã. Depois Jacó foi visitar seu pai Isaque em Manre, perto de Kiriat Arba, que é Hebron, onde Abraão e Isaque tinham morado. Isaque viveu 180 anos, morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados, e seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Aqui, Ruben comete uma desonra com o próprio pai, deitando-se com uma de suas concubinas. Ele era o primogênito, mas perde todos os seus direitos ao cometer essa loucura. A Bíblia não descreve qual foi a reação de Jacó, apenas revela que ele ficou sabendo do ocorrido. Mas como sabemos que ele tinha um perfil muito passivo, é possível que não tenha feito nada além de ficar calado. Na sequência, vemos a recapitulação da descendência de Jacó, sem mencionar contudo sua filha Diná. E por fim, temos a morte de Isaque, que ocorreu em uma idade bem avançada, aos 180 anos. Como vivia em Manre, seu sepultamento deve ter ocorrido na caverna de Macpela, que seu pai Abraão havia adquirido para enterrar Sara, sua esposa, e onde o próprio Abraão também foi enterrado. Capítulo 36, os descendentes de Esaú. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã, com Ada, filha de Elon, o Hitita, e com Oolibama, filha de Aná, e neta de Zibeão, o Eveu. E também com Basemate, filha de Ismael, e irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú um filho chamado Elifaz. Basemate deu-lhe Reuel. E Oolibama deu-lhe Jeús, Jalão e Corá. Esses foram os filhos de Esaú que lhe nasceram em Canaã. Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e filhas, e todos os de sua casa, assim como seus rebanhos, todos os outros animais e todos os bens que havia adquirido em Canaã. E foi para outra região, para longe de seu irmão Jacó. Os seus bens eram tantos que eles já não podiam mais morar juntos. A terra onde estavam vivendo não podia sustentá-los, por causa dos seus rebanhos. Por isso Esaú, que é Edom, fixou-se nos montes de Seir. Este é o registro da descendência de Esaú, pai dos Edomitas, nos montes de Seir. Estes são os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Ada, mulher de Esaú, e Reuel, filho de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Elifaz, filho de Esaú, tinha uma concubina chamada Timna, que lhe deu um filho chamado Amaleque. Foram esses os netos de Ada, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os netos de Basemate, mulher de Esaú. Estes foram os filhos de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná e neta de Zibeão, os quais ela deu a Esaú: Jeús, Jalão e Corá. Foram estes os chefes dentre os descendentes de Esaú. Os filhos de Elifaz, filho mais velho de Esaú: Temã, Omar, Zefô, Kenaz, Corá, Gaetã e Amaleque. Foram esses os chefes descendentes de Elifaz em Edom. Eram netos de Ada. Foram estes os filhos de Reuel, filho de Esaú: os chefes Naate, Zerá, Samá e Mizá. Foram esses os chefes descendentes de Reuel em Edom.
netos de Basemate, mulher de Esaú. Foram estes os filhos de Oolibama, mulher de Esaú. Os chefes Jeús, Jalão e Corá. Foram esses os chefes descendentes de Oolibama, mulher de Esaú, filha de Aná. Foram esses os filhos de Esaú, que é Edom, e esses foram seus chefes. Aqui vemos a promessa de Deus de uma descendência numerosa, tão numerosa quanto a areia da praia, começar a se cumprir. Tanto Israel quanto Esaú foram muito prolíferos, dando origem a muitos filhos e descendentes. Relembramos que Esaú era conhecido também como Edom, por conta do episódio em que vendeu seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de ensopado vermelho. Daí a origem do nome. Esaú se fixou nos montes de Seir e deu origem aos Edomitas, que mais adiante serão inimigos do povo de Deus. A parte da genealogia é muito extensa e precisamos ir devagar para não perder nenhum detalhe que seja importante. Vamos então continuar descrevendo na segunda parte desse vídeo. Eu te vejo na parte 2 do capítulo 36.